Olá pessoal, aqui é Gustavo Dias. Vou passar um pouco do meu conhecimento de banco de dados para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, faça contato por e-mail e segue o assunto. Vamos começar com a introdução a banco de dados e vamos obedecer a seguinte agenda. Dar uma introdução do banco de dados, algumas definições, que é importante ter uma base de conhecimento, estudo de caso, um sistema de banco de dados, um modelo de dados e sistema de gerenciamento de banco de dados. Essa aula é um pouco comprida, então hoje iremos iniciar a primeira parte e logo em seguida gravaremos a segunda. Definição de banco de dados. Tirando aquela ideia na cabeça da gente que seria um banco formado de dados, que é a brincadeira mais utilizada nessa disciplina, né? O que seria um banco de dados? Um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si. Um banco de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados, sendo usado pelos sistemas de aplicação de uma determinada organização. E por último, temos uma outra ideia, que um banco de dados é uma coleção de dados relacionais. Hoje podemos resumir essas ideias e dizer que um banco de dados é um conjunto de dados que tem significância para determinado contexto. Então, se porventura você relaciona todos os dados referentes a alunos para uma instituição acadêmica, isso tem total importância. Mas simplesmente para um contador, os dados pessoais de alunos têm importância? Não vai ter. Então, por isso que podemos dizer o seguinte, que banco de dados, na realidade, é o quê? É um conjunto de dados que possui significância para uma determinada organização. Dados em si. O que seria dados? Representação de fatos, conceitos ou instruções de maneira formalizados, adequados para comunicação, interpretação e processamento por pessoa ou meios automatizados. Então, tudo que se grava em algum local, não vou dizer em algum sistema, coisa assim, porque se nós utilizarmos um arquivo e gravamos informações nele, podemos dizer que ali temos um banco de dados. Se eu pego uma planilha e coloco informações nela, ali temos um banco de dados. Então, é uma forma de representação das instruções e de informações que a gente vai ter. E isso, ela possa ser interpretada por pessoas ou se não de forma automatizada. Isso são dados, informações que nós guardamos. Mas o que seria informação? Significado que pessoas associam aos dados através de convenções usadas em sua interpretação. Então, se eu pego simplesmente e coloco uma imagem de uma placa, vamos dizer, de pare. Se alguém ver aquela placa e conhecer o código de trânsito, vai entender que deve parar. Se você vê no final das contas uma instrução dizendo preencha os campos obrigatórios que estão marcados com vermelho. Essa informação, você processou esses dados, na realidade, esses dados aí, você processa e tem informação. Então, tudo que você consegue dar significado é informação. O conhecimento em si é o discernimento, o critério, a apreciação prática da vida e experiência. Então, podemos dizer que o conhecimento é tudo que a gente acumula com o dia a dia, é tudo que a gente acumula com nossas experiências. Então, é o que a gente dá discernimento, consegue entender e dar discernimento. Abstração dos dados. O grande objetivo de um sistema de banco de dados é oferecer uma visão abstrata dos dados aos usuários. Qual é o conceito? Associação dos aspectos de interesse sem observância dos detalhes. A abstração em si é simplesmente pegar os dados e mostrar para o usuário. Como ele coloca, o conceito seria a associação dos aspectos de interesse sem observância dos detalhes. Nesse caso, sem eu precisar levar em consideração alguns critérios, alguns detalhes, eu vou juntar aqueles dados e mostrar ao usuário.
e isso seria então um interesse para ele. Porventura, exemplo, vamos imaginar que você grava todo um conjunto de informações sobre um cadastro acadêmico de um aluno. Não, mas eu só quero ver a relação dos nomes dos alunos matriculados numa disciplina. Eu preciso ver todas as informações pessoais? Não. Então, sem ver os detalhes daquela informação, eu abstraio e mostro só os nomes para a pessoa que está pesquisando. A arquitetura em si dos dados ela é dividida em três. Temos o nível externo, o nível lógico e o nível interno, onde no nível externo temos a visão do usuário, certo? O que o usuário vê do sistema. O nível lógico, nós temos a parte conceitual, a organização, a estrutura, como é que os dados são organizados. E o nível físico, em si, vamos dizer, seria a parte física mesmo do sistema em si. No caso, seria como é que eles são guardados, em HD, na memória RAM, ou simplesmente num arquivo simples que fica lá no HD. Então, a parte física preocupa onde os objetos os dados são gravados. A abstração dos dados você tem uma ideia de que você vai trazer algo do mundo real para o computacional. Então, quando você tira do mundo real, vamos dizer, eu quero gravar informações de, vamos dizer, lembrar de um sistema, informações de trânsito em si. Eu preciso do número da carteira do motorista, preciso do nome do motorista, do CPF, para poder gravar no sistema de multas. Aí vamos lá. Eu estou abstraindo que o motorista é uma pessoa que possui nome, possui habilitação, possui RG, possui CPF. E estou jogando para um mundo computacional, abstraindo, colocando em um modelo, certo? Que vai ser guardado, gravado num sistema de banco. Mas vamos entender para que estudar banco de dados. Vamos entender em si para que serviria isso. Para exemplificar, vamos considerar uma indústria hipotética. Considerarmos que nesta indústria são executadas três funções. Você vai ter três setores maiores, que é o setor de vendas, de produção e de compras. No setor de vendas, qual é a função? Concentra as atividades da indústria relativas ao contato com os clientes, como fornecimento de cotações de preço, vendas e informações sobre disponibilidade de produtos. Lembre que até então aí, nas vendas, eu não me interessa valor, quanto é que gastou de matéria-prima, é só a questão do contato com o cliente. Na produção, esta função concentra as atividades da indústria relativas à produção propriamente dita, como planejamento de produção e controle do que foi produzido. Só se preocupa como vai ser organizada a produção e quanto foi produzido. Compras. Esta função concentra as atividades da indústria relativas à aquisição dos insumos necessários à produção, como cotações de preço junto a fornecedores, compras e acompanhamento do fornecimento. Eu não quero saber quantos produtos tenho para vender, muito menos como é que a produção está organizada. Então, são setores que têm funções diferentes, mas todos estão ligados a uma coisa só, que é um produto. Então, analise o seguinte. Os dados de um produto são usados por várias funções. Estes dados são necessários no planejamento de produção. Os dados de produto também são necessários no setor de compras. E o setor de vendas também necessita conhecer dados do produto. Imagina que a gente poderia ter um problema aí. Vamos imaginar que a forma de organização dessa empresa seria o seguinte. Cada setor teria os dados do produto, independente. O que poderia acontecer? Uma coisa bem simples. Vamos dizer que deu um problema na produção. Se esperava produzir 100 pares e só vamos dizer que temos uma indústria de calçados. Se esperava que produzissem 100 pares de calçados. Porém, ocorreu um problema e só se produziu 80. Só que lá nas vendas eles têm a ideia que vão ser produzidos 100 pares.
Se são informações distintas, ou seja, se não há conexão entre os dados da produção e os dados da venda, pode acontecer um problema bem simples. O setor de vendas vender 100 pares e a produção só realizar 80. E aí geraria um problema para a indústria. Então, se você não tiver conexão, pode ocorrer esse gargalo. Outra coisa bem simples. As vendas vai estipular o preço do produto. E o setor de compras compra a matéria-prima mais cara. Só que ele registra no banco de compras que o produto vai sair mais caro porque a matéria-prima é mais cara. E o setor de vendas, como tem um banco de dados independente, pode vender o produto com um valor defasado. Então, se a gente não tiver uma associação entre as informações, pode ocorrer desencontro de informações e gerar problemas que, nesse caso, só estou tratando, por enquanto, problemas financeiros. A gente poderia ter inúmeros outros problemas, dependendo de cada situação. Então, está aí o processo. Imagine que se eu tivesse isso aqui, cada um com informação diferente de produtos, poderia acontecer aquilo. Qual seria a tática dessa empresa para informatizar, para poder organizar? Seria nós termos um único ponto central, onde vai ter os nossos produtos. Desculpa, pessoal, a escrita, porque usando o mouse é complicado. Informações centrais de produtos. E a produção viria buscar essa informação aqui, as vendas viriam buscar essa informação aqui e as compras viriam buscar essa informação aqui. Sem ter problema de ambiguidade de informação e também sem ter problema de desencontro de informação. Portanto, uma das soluções seria isso. Então, nós criaríamos, por exemplo, um banco de dados único que falasse de produtos. Então, aqui há alguns problemas, né? A redundância controlada, a redundância não controlada, isso seria um problema de redundância, ou seja, aquela informação como eu passei, várias informações sobre a mesma coisa, só que em locais diferentes. Então, a gente teria desencontro de informações de forma não controlada e às vezes pode ser até controlada. Geraria outro problema, redigitação, a mesma informação digitada várias vezes. Como você teria, se você não organizar de forma centralizada, você teria que digitar a informação produzida em cada setor, em cada banco de dados. Inconsistência dos dados. A responsabilidade por manter a sincronia entre as informações é do usuário. Toda vez em que você joga uma responsabilidade para o usuário, você acarreta em possibilidade de falhas. Por quê? Porque às vezes o usuário pode estar não está no dia bom, pode estar no dia que ele não está conseguindo produzir, pode estar no dia doente. Vamos dizer que hoje era bastante importante que ele digitasse as informações de preço. Mas aí no final das contas, por estar doente, não digitou hoje, digitou para amanhã. E aí? As vendas foram feitas hoje que poderiam ser feitas com um preço novo, que era em função do usuário digitar, não foi digitado. E é vendido produto com preço antigo. Então, são alguns problemas que podem surgir. A solução, como já tinha citado anteriormente, poderíamos utilizar a unificação de um único banco de dados falando sobre produtos. E cada setor fazer consulta a eles, certo? E aqui é o que a gente chama de compartilhamento da informação. Vamos rever o que foi visto até agora. Nós vimos até agora que temos, num banco de dados, temos dados, que é a representação de fatos, conceitos ou instruções de maneira formalizada. Temos informação, que é o significado associado a esses dados. Temos o conhecimento, que é o discernimento, critério, apreciação, prática da vida. E qual é a definição de banco de dados? Conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. Aqui deu um exemplo achando de endereço. Lembrando que no caso tem que ter significância, certo? Para o usuário. Então, toda a quantidade de informação organizada
em um determinado local tem que ter significância. Quais as abstrações de dados que nós temos? Temos três visões, lembrando, temos a visão do usuário, a visão lógica, a visão física. A visão do usuário é a visão simplesmente dos dados que interessa para ele. A conceitual é como os dados se interligam, como elas possuem significância um para o outro. E a visão interna é como os dados são gravados dentro do sistema. Vamos entrar num tópico bastante interessante, que é o que seria sistema de banco de dados em si. Que até agora nós estivemos falando de banco de dados, alguma vez eu mencionei sistemas, tal, mas o que seria o sistema de banco de dados? É um sistema de software composto pelos programas de aplicação, pelo SGBD e pelo banco de dados, para um conjunto de aplicações de uma mesma organização. Então eu tenho um sistema, certo? Eu tenho aqui uma aplicação, e essa aplicação é qualquer software que seja produzido. Esse software está ligado a um banco de dados, mas quem gerencia esse banco de dados? É o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. Então as informações vão estar guardadas em arquivos ou em uma outra forma de organização, mas quem vai dizer como ele deve acessar é o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E isso faz com que a aplicação funcione de forma correta. Ok? Então, um sistema de banco de dados é a junção desses três pilares: a aplicação, o SGBD e o BD, o banco de dados. Então, na realidade, são esses três tópicos aqui para a gente formar um sistema de banco de dados. Nesse caso aqui, o que o sistema de banco de dados tem? Tem um gerenciador de arquivos, que ele vai verificar exatamente a alocação do espaço. Ele vai ficar verificando se o arquivo de banco de dados está ok, não está com muito espaço. E se está com muito espaço, se tem espaço para ser expandido, normalmente na unidade, que é gravado. Tem um gerenciador de banco de dados, que é a interface. Ou seja, os dados são gravados em arquivos, mas como é que é acessado através de um sistema gerenciador de banco de dados, que é a interface gráfica. O processador de consultas. Essa parte ele vai fazer o seguinte: será dados, vamos dizer, nós iremos trabalhar com algumas linguagens. Ele irá traduzir essa linguagem para a consulta do sistema gerenciador de banco de dados e ele vai retornar a informação. Então, quem é responsável por traduzir os comandos para o sistema gerenciador de banco de dados é o nosso tradutor, que é o processador de consultas. O pré-compilador DML. DML, que é a linguagem de consulta de banco de dados. Então, ele converte os comandos. Vamos digitar, por exemplo, a linguagem mais utilizada, que é a SQL. Ele vai converter esses comandos para o sistema gerenciador de banco de dados. O arquivo de dados, que é o banco de dados em si, e temos o dicionário de dados, que são os metadados. Aqui são formas de indexação, ou seja, uma forma de organização das consultas realizadas, ou dos dados em si que são guardados dentro do banco de dados. Então, toda vez que é feita uma consulta, normalmente o sistema gerenciador de banco de dados, ele grava essas informações em pequenos arquivos, chamado metadados. Então, ele agiliza as consultas através de metadados. Ou se não, também pode facilitar a organização dos dados através dos metadados. Está aqui o nosso sistema gerenciador de banco de dados, onde nós podemos ver, certo? Aqui o nosso SGBD, o banco de dados em si vai ficar no disco. Então, toda a informação é no disco. Quem vai dizer como é que ela vai ser acessada vai ser o nosso SGBD. Ok? Estão aqui o que foi falado até agora. Mas por que utilizar um sistema de banco de dados? Pense um pouquinho diferente. Quiserem pausar o vídeo para raciocinar. Se não, vamos em frente. Normalmente, quando a gente vai utilizar alguma coisa é porque tem vantagem. Qual é a vantagem? Reduzir a redundância. Lembra lá que eu tenho vários, por exemplo, naquela ideia da indústria de calçados. Tínhamos informação de produto em 3 locais.
Então temos redundância de informação. Reduzir essa redundância. Evitar inconsistência nas informações. Como eu disse a você, se depende do usuário, pode ser que o usuário digite diferente. Dá um exemplo bem simples. O usuário pode querer digitar as informações tudo bem direitinho, com acento, com grafia correta, mas pode pegar um usuário que não se importe muito e digita de forma direta. Compartilhamento dos dados. Facilita o compartilhamento. Ou seja, distribui a informação para todos os usuários. Padronização. Exemplo bem simples. Imagina se todo mundo tivesse que digitar o nome das ruas no sistema. Pode ocorrer isso? Pode. Bem simples, pode. Porém, pode acontecer de alguém querer digitar o nome abreviado, outro não gosta de digitar o nome completo. Não tem um padrão. Então, normalmente, sistemas que utilizam endereço costumam puxar informações do banco de dados dos Correios, que já vem tudo padronizado. Restrições de segurança. Nosso RGBD nós conseguimos restringir quem acessa o que dentro do banco de dados. Então, no sistema, a gente pode controlar essa segurança através disso. Manter a integridade. Para manter a integridade é garantir que as informações não foram alteradas ou não houve algum problema que tenha danificado as informações. Equilibrar as necessidades conflitantes. Essa ideia aqui é bem simples. É a questão de concorrência, certo? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que tem um produto para ser vendido em um site, um e-commerce da vida, e você deseja comprar. Aí lá está escrito, tem dois produtos no estoque. Eu chego primeiro e comprei um. Ficou quantos produtos? Um. E para duas pessoas. Vamos imaginar que são duas pessoas querendo comprar esse mesmo produto. E vamos, por incrível que pareça, dizer que está todo mundo digitando as informações necessárias e vai clicar em comprar. Então, o sistema de banco de dados ele tem que ter a capacidade de controlar até essas necessidades conflitantes, ou seja, chegar duas requisições no banco de dados, solicitando, no caso aí, solicitando a compra. Então, ele tem que controlar isso. Para quê? Tendo um único produto, não ser possível vender o mesmo produto para duas pessoas. Então, nesse caso aí, ele controlar e verificar, requisição de computador X chegou primeiro do que o computador Y. Independência dos dados. Garantir também que, na realidade, alguns dados não necessitam de dependência, ou seja, eu preciso cadastrar algo, eu preciso que tenha um valor X já pré-cadastrado. Organizar que dados sejam independentes uns do outro e garantir que nessa independência, o que eu alterar num não saia alterando nos demais. Ok? Então, pessoal, fechou essa nossa primeira parte. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vocês agora vão ter acesso ao Google Classroom. Lá no Google Classroom tem a parte de comentários, tem o próprio vídeo que vai estar no canal. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre em contato por e-mail,